Quantos vlogs eu já gravei na vida? Isso mesmo, nenhum. Oi gente, meu nome é Maria Antônia e você tá no canal Literatoando. Então, o que vocês vão ver a seguir nos próximos vídeos é uma tentativa de vlog de leitura. Eu nunca gravei um vlog, mas eu gosto muito de acompanhar, principalmente os vlogs da Tamires do Resenha dos Sonhos. Sou muito fã dos vlogs dela, porque eu acho ela muito autêntica e eu gosto muito de assistir. Gosto também de ver os vlogs da Impressões de Maria, inclusive próximo de quando eu tô gravando esse vídeo, ela postou um vlog bem legal dela aqui em Salvador, que tem eu lá também, porque a gente teve um encontro na livraria LDM conversando sobre literatura negra feminina. Bom, mas enfim, eu estou aparecendo aqui para introduzir esse vlog e dizer que foi um vlog de leituras do livro O Reformatório Níquel. Enquanto eu gravei o vlog, eu fui mostrando um pouco das coisas que eu estava fazendo, mais as coisas diferentes. Saí um dia, fui no Parque da Cidade daqui de Salvador para ler por lá também. Foi no fim de semana, uma leitura muito rápida para mim. Então, o vlog que vocês vão ver são as minhas impressões aos pouquinhos a respeito desse livro e no final eu reaparecerei para dar o meu veredito a respeito do livro. Primeira atualização de leitura. Tô aqui no sofazinho de casa, né? Dia de sábado, bem de boa, com meu pijaminha. Eu li 70 páginas desse livro até o momento. Ele vai contar a história do Elwood, que é um menino ainda, ele tem uns 13, 14 anos. E ele vive com a avó. Ele foi abandonado pelo pai e pela mãe. E na verdade o livro ele inicia contando que um grupo de arqueólogos entrou no Reformatório Níquel, que dá nome ao livro, e lá eles encontraram corpos jogados numa ribanceira, meio que isso, fora do cemitério desse reformatório. Já é meio estranho um reformatório ter um cemitério próprio, né? Pra mim isso já é muito estranho, mas enfim, é a cara estadunidense. Mas tem aí esse cemitério e os arqueólogos encontram vários corpos fora desse lugar, meio que numa ribanceira jogados. Então a gente meio que sabe que coisas estranhas aconteciam por lá, que os meninos eram torturados, que coisas aconteciam. A gente acompanha esse menino depois, né, dessa abertura em que vai falar um pouco sobre esse achado no reformatório. A gente vai acompanhar o Elwood e aí a gente acompanha um pouco da trajetória de vida dele até ele parar nesse reformatório. Só que o que é mais triste e me deixou bem triste mesmo é que o Elwood é um menino negro que vive num bairro periférico e criado pela avó, que a avó dele trabalha na cozinha de um hotel. E aí a gente vê esse menino que ele sonha em estudar. O projeto de vida dele é entrar na universidade para descobrir o que ele quer fazer lá dentro. Então, mesmo no ensino médio, ele recebe propostas de estudar lá na universidade por um professor que percebe que ele é interessado em continuar estudando, enfim. Ele também inicia dentro dos movimentos pelos direitos civis de pessoas negras. A gente acompanha um pouco da formação desse menino até ele parar nesse lugar em que a gente já espera o pior. Eu, pelo menos, já tô esperando o pior por causa desse prólogo, né? E meio que a gente já vê que pode ser que os sonhos dele sejam esmagados. Então, eu ainda não vi nenhuma cena assim absurdamente triste. Acho que vai vir mais pra frente. Mas até agora, só o fato de saber que provavelmente os sonhos desse garoto serão esmagados já me deixa muito triste. E é isso, vou continuar a leitura e quem sabe eu apareço mais tarde para falar um pouco mais. Estou no Parque da Cidade, galerinha, com Mila, da Oi Mila. Oi. E eu trouxe o livro para poder ler. Não li nada ainda, a verdade é essa. Mas antes de sair de casa eu li.
E a parte que eu tô, a gente tá conhecendo mais sobre o reformatório e vendo como que ele tá moldando o personagem principal, que eu esqueci o nome agora, o Elwood. Ele tá bem diferente já, porque algumas coisas aconteceram com ele que eu não posso falar porque seria spoiler, mas ele já tá bem diferente por causa dessas coisas e compreendendo mais sobre esse lugar. Já fez alguns amigos que estão há um tempo e outros que são reincidentes no reformatório. E tem algumas histórias tristes no meio, mas eu tô gostando muito da leitura e eu acho que eu acabo hoje ou amanhã. Voltei, gente, para falar um pouco sobre o finalzinho aqui dessa leitura, né? Eu terminei, eu acho que tem uns 2 dias, 3 dias. Tá muito fresco na minha memória. Foi um livro 5 estrelas para mim, que eu gostei muito. Eu já contextualizei aí para vocês sobre o que fala a história, mas durante a leitura eu ficava muito na curiosidade de saber de onde que essa história tinha surgido, porque aqui atrás aparece que é baseado numa história real. E aí, agora que terminou a leitura, eu fui dar uma pesquisada e vi que a cena inicial do livro, que abre contando sobre esse cemitério, né? Um cemitério. Na verdade, encontra um descampado cheio de corpos de crianças próximo ali do reformatório. Aquilo ali foi real. E aconteceu na Flórida, nos Estados Unidos. O nome do reformatório real é Dozier, não sei como é que fala, mas é Dozier School for Boys, na Flórida. E, enfim, eu acho que quando eu terminei esse livro, eu marquei muitas coisas, porque ele realmente discute muitos temas interessantes, mas eu acho que o que ficou para mim nesse livro é que é um panorama dos Estados Unidos, um panorama real dos Estados Unidos, né? A gente vê muito essa coisa da American Way of Life, o jeito americano de ser, da liberdade, de valorizar essa liberdade, valorizar os bens de consumo. Mas o que a gente vê aqui é, na verdade, um país segregado, em que essa segregação ela é muito forte e ela não escapa aos mais jovens. Então, a gente tem esse reformatório de crianças e adolescentes, jovens de modo geral, que eles ficam divididos. Tem os garotos brancos e os garotos negros. Os garotos brancos passam por maus bocados, porque é o reformatório, mas os garotos negros, eles eram a grande maioria das pessoas que eram espancadas, tanto no real quanto na história aqui. E é bem triste acompanhar mesmo, é triste acompanhar esse retrato visceral dos Estados Unidos. E a gente vê sob a ótica da criança, né? Porque a gente acompanha o Elwood. E ele é um garoto que desde o início a gente vai vendo que ele sempre tinha vontade de vencer pelos estudos. Ele queria fazer isso, ele queria entrar para os movimentos dos direitos civis. Ele ouvia muito Martin Luther King. Ele acompanhava fielmente esse disco que a avó dele tinha do Martin. E ele vem de um contexto de uma família desestruturada, que foi desestruturada pelo próprio Estado, né? O Estado, ele comete violência, comete abusos e deixa sequelas nessas crianças negras. E isso se assemelha muito com a nossa realidade aqui do Brasil, no sentido de quantos garotos negros têm os seus sonhos ceifados, digamos assim, levados pelos desmandos do Estado, que faz com que esses garotos não acreditem que eles podem ser o que eles acreditam que podem ser através dos seus sonhos e da potência que eles são. E aí, até mesmo de maneira prática, né? A existência desse reformatório e quem eram esses garotos. Porque o Coulson, ele faz questão de falar aqui que muitos desses garotos nem sabem por que estavam lá, foram acusados de coisas completamente fúteis, né? Como, por exemplo, vadiagem. Até mesmo garotos que não tinham pai e mãe foram parar nesse reformatório, que deveria ser para pessoas que teriam cometido algum crime, algo nesse sentido.
crianças e adolescentes, o que eu já acho problemático, né? Já acho problemático prender crianças e adolescentes, punir dessa maneira. Acho com adultos que dirá criança e adolescente, né? Mas enfim. O ponto é que o autor, ele explora bastante as sequelas que ficam. Então ele vai falar sobre quão problemático é, ele vai falar sobre como esses garotos aprendem a amadurecer, mas ele também vai falar sobre como eram apenas crianças. Ele faz questão de expor isso, né? Que são só crianças. Mas ele não diz isso dessa maneira. Ele traz na história. Quando o Elwood, ele pensa que tudo que ele gostaria era chorar e contar tudo pra avó. Quando tem uma história muito específica que eu não vou contar porque é bom ler, mas é de um garoto que pratica bullying, que ele é meio que aquele garoto fortão que tem em todo o colégio, tem aqui também. Só que esse garoto, ele é ludibriado, né? Ele faz uma coisa assim que é característico de uma criança. E, enfim, coisas terríveis acontecem com ele por causa disso. Ele é punido como se ele fosse um adulto que tivesse feito algo propositalmente. É uma leitura que é dolorosa às vezes, mas que leva a refletir sobre o Estado, sobre violência, sobre abuso, as sequelas, os traumas provocados por essas violências. Porque, por exemplo, a gente vê em um momento que o personagem ele já perde a noção do que seria o normal, vivendo tanto tempo num lugar inóspito, naquele lugar em que as pessoas, todos os funcionários são violentos com eles, a estrutura, o ambiente é feito para que seja um abuso, uma violência com essas crianças, porque a escola ela não fornece nenhum conhecimento, não tem cultura sendo produzida praticamente. Então, assim, é só trabalho. Os garotos dessa escola são mão de obra barata, gratuita, na verdade. Eles funcionam como um jeito de lavar o dinheiro sujo que eles recebem. A verba que eles recebem para o reformatório é utilizada para outras coisas, tem a conivência de vários outros adultos. Então, a gente vê, na verdade, um esquema se estruturando que tem vários componentes, inclusive da sociedade civil, participando. Eles sabem que eles estão violentando homens negros, muita gente dentro desse pacto. E tem um ditado que lá em casa a gente fala muito, lá em casa a gente se comunica muito por ditado, mas tem um ditado em específico que é aquele assim: segredo de dois só matando um. Então, tudo que acontece no reformatório não é segredo, porque muita gente está envolvida. É acobertado mesmo. A gente percebe que tem uma cobertura do Estado, da sociedade civil, como acontece na nossa vida real. Todas as questões que a gente vê de sucateamento da educação, de sucateamento da saúde, enfim, várias coisas nesse sentido, passa por muitas pessoas. Não é um segredo, porque segredo de dois só matando um. E muita gente sabe e vai fazendo o seu papel para ser beneficiado de alguma maneira. E a gente vê muito o Elwood sendo esse garoto também que vai questionar isso com base em Martin Luther King. Ele se inspira muito no Martin Luther King e ele questiona muito todo esse esquema, tanto no macro quanto no micro, na relação dele com os colegas, né? Enfim, é um livro que vai levar muita reflexão, um livro que eu gostei muito, foi 5 estrelas, um livro curto que vai discutir todas essas questões dentro da história de uma amizade bonita que se cria, ainda que seja nesse lugar inóspito e ainda que seja em meio a tanta violência, a amizade do Elwood e do Turner. Eu acho que o autor, o Colson, ele tem uma escrita muito ágil. A partir do momento que a gente começa a ler, não dá vontade de largar, porque tem alguns mistérios, né? A gente quer saber algumas coisas, algumas pistas são deixadas aqui do que pode acontecer pra frente e a gente vai ficando curioso. Ele tem um cuidado muito grande de construção de personagem. O Elwood é um personagem muito bem construído. A gente sabe um pouco sobre o background dele, né? Sobre a família dele, sobre como ele era, as coisas que aconteceram antes dele entrar nesse reformatório, como que ele foi se modificando com o tempo, as coisas que ele foi percebendo a respeito da vida e do mundo. Então, acho que o autor também tem um cuidado muito grande com relação às cenas de violência. Eu acho que ele não faz de uma maneira que tenha ficado gráfica e que pessoas sádicas, né,
que gostariam de ver meninos negros sofrendo tenham prazer em ler esse livro. Então, acho que isso é muito importante. Eu acho que, às vezes, quando a gente vê livros escritos com personagens negros, a gente vê muitas pessoas negras sofrendo dentro desses livros. E aqui também tem garotos sofrendo. Mas eu acho que tem que ter um cuidado do autor em retratar essas cenas para que não seja prazeroso para as pessoas que gostariam de fato que isso acontecesse. Então, eu acho que o autor tem um cuidado muito grande em como ele vai retratar isso. Outro ponto é que eu acho que, em algum grau, esse livro conversa com o filme Marte 1. Marte 1 é um filme completamente diferente, é um filme brasileiro, um filme que eu me apaixonei assistindo, mas que eu acredito que conversa quando ele vai falar sobre potencialidades negras e sonhos de meninos negros que são desperdiçados cotidianamente por causa do Estado, né? Pelo sistema mesmo, que a gente escolhe continuar corroborando diariamente, alimentando e fomentando. Então, eu acho que são obras que se complementam e que, quando eu ia lendo um pouco da trajetória do Elwood, eu lembrei bastante do personagem de Marte 1, que é um personagem encantador, um personagem lindo. E, enfim, eu posso até falar um pouco mais sobre esse filme depois, se vocês quiserem. Deixa aqui nos comentários. E é isso, finalizando aqui o vlog no cantinho da gravação, mas para deixar aqui essa recomendação de um livro 5 estrelas. E me fala também se você gosta desse modelo de vlog, o que é que você acha que pode melhorar no vlog também, porque é o primeiro que eu faço, então com certeza eu tenho que melhorar. É isso, muito obrigada por ficar até aqui, um cheiro e tchau!